Olá, meninas, bem-vinda a mais um Sorriso Metálico, não quer dizer, cafezinho espiritual. Desculpa a brincadeira, que eu não acostumei com esse sorriso metálico. Vamos para a nossa meditação de hoje. A gente está estudando a revistinha Mulher Cristã, Expressão do Louvor. A gente está falando já, né, essa semana, sobre obediência a Deus, sobre a importância do culto, de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor não por medo, mas por gratidão, por amor, por entender quem Ele é, o que Ele fez por nós, o tanto que Ele nos ama, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, extremamente importante mesmo, que é sobre o culto racional. O que significa racional? Significa pensar para fazer, você racionalizar, ter raciocínio. Não é algo que você faz sem ter um preparo, sem ter um entendimento. Então, quando eu vou prestar culto a Deus, adorar a Deus, a primeira coisa é que eu tenho que saber como Ele quer ser adorado. Então, eu tenho que conhecer o ser adorado para adorá-lo conforme Ele gosta. Por exemplo, o Rodrigo vai dar uma flor para a Deise. A Deise gosta de ganhar flor? Gosta. Mas é o que ela mais gosta, se ele quer, assim, agradar no nível máximo? Não. O que ele mais gosta é de passear com o Rodrigo. Então, se ele quer realmente me agradar, ele vai procurar saber o que eu gosto e, assim, né, buscar entender e atender as minhas exigências para me sentir feliz. E também assim com Deus, ele gosta e quer e pede obediência a você nesse quesito de o adorá-lo, de cultuar a ele, né, todo primeiro dia da semana. E como é para fazê-lo? Então, você tem que ler as Sagradas Escrituras, estudar, meditar e fazer racionalmente, entendendo o que você está fazendo. Esse é um artigo de Maria Luísa Martal. E o nome do artigo é Culto Racional. Ela começa falando assim, lá em Romanos 12, do 1 ao 2. Vamos ler, abre aí. Pega a sua Bíblia, abre aí na passagem. Romanos 12, 1 ao 2. Fala assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vontade do seu Senhor. Então, aqui, ó, confirma o apóstolo Paulo, qual é a vontade de Deus? Culto racional, está nesse versículo, Romanos 12, 1 ao 2. 1 e 2. Não fala de um culto emocional, totalmente dado a esmo, totalmente nutrido pelo que você está sentindo, mas sim pelo que Deus quer. Esse culto racional que não é o modelo que o Senhor espera, onde as nossas emoções estão sendo o que dirige os nossos atos, os nossos corpos, esse culto ele não é dirigido pela razão, só pela emoção. Paulo, inspirado por Deus, é extremamente sábio quando nos dá este mandamento. Quando deixamos de perdoar um irmão que fez algo contra nós, estamos, na realidade, cometendo um suicídio. Porque aquele eu não perdoo vai corroer-te internamente. É verdade, a gente sabe, né? Não perdoar é tomar um veneno. Nesse caso, pega o seu cafezinho aí, só uma parafraseada. E esperar que o outro morra. Não vai acontecer, né? Se você tomou o veneno, é você que vai morrer, não é o outro, né? Não perdoar é isso. Você está tomando um veneno esperando que o efeito seja no outro. Quando temos inveja de uma pessoa, nossa vida se transforma num verdadeiro inferno. Vocês se lembram como eram atordoados os judeus que perseguiam Paulo por causa do cristianismo? Quando desejamos ser outra pessoa e não como Deus nos fez, com nossos defeitos, nossas qualidades, deixamos que todo o nosso sentimento tome conta de nós e o nosso culto deixa de ser racional. Quando deixamos que os nossos sentimentos comandem a nossa vida espiritual, material, muitas vezes esses sentimentos mal resolvidos podem se transformar em até doenças. Quando me sinto injuriada, menosprezada, diminuída, me esqueço que eu tudo posso naquele que me fortalece. E aqui nesse contexto, tudo posso é fazendo a vontade de Deus, né? A gente pode tudo de acordo com a vontade de Deus, porque Ele nos abençoa. E se estiver fora da vontade de Deus? Eu não posso tudo porque Deus não me abençoa, simples assim.
Então, qual que é o entendimento? A vontade de Deus. E aí, de novo, você tenta sempre estudando as Sagradas Escrituras para saber qual é a real vontade de Deus. Tomar cuidado para não fazer a sua vontade, que muitas vezes não condiz com a vontade de Deus, e jogar para ele, né? Não é assim. Deus deixou escrito, a gente tem um manual, Sagradas Escrituras, como Jesus deixou lá no Novo Testamento como a gente deve se comportar, e é assim que a gente deve viver, seguindo os ensinamentos de Cristo, né? E se tudo posso naquele que me fortalece, está lá em Filipenses 4:3. Depois você lê porque tem o contexto todo, tá? Posso transformar a minha vida e a de todos que convivem comigo, e até a vida da igreja, em algo muito ruim. Posso deixar que os meus filhos sofram e meu marido não queira retornar para casa no final do dia. Porém, se eu consigo viver a minha vida como um culto racional, isso é, usando a razão em vez de somente o coração, posso ser a luz para que todos que me veem possam ver a Cristo, possa brilhar. Usar a razão nada mais é do que colocar em prática os ensinamentos da Bíblia. Como assim? Principalmente no que pensar. Filipenses 4:8 e 9. Se colocarmos só coisas boas na nossa mente, é claro que só colheremos coisas boas. Então, que tal começar hoje a já treinar e renovar a sua mente? Porque só assim conseguiremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí nós temos diversas passagens bíblicas que falam do culto racional ao Senhor, né? Que o Senhor espera que nós façamos o culto sabendo que e como Ele quer ser adorado, sabendo que nós somos escravos por opção, né? Nós escolhemos servir ao Senhor, não é por obrigação, não é por medo. Nós sabemos que nós obedecemos porque nós entendemos a grandeza, né, do presente que o Senhor já nos deu, que é a salvação. E não é bagunçado, não é adivinhação, tudo que a gente precisa saber está ali no Novo Testamento, através dos ensinamentos de Jesus, não tem que adivinhar nada. Deus não é Deus de confusão, Ele já deixou tudo certinho ali, segue o manual. Nós temos a Bíblia dividida em dois períodos, Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento ele é mais histórico e mostra o caráter, como Deus agia, né? Desde o início, lá de Gênesis. O Novo Testamento, então, Velho Testamento, passou, Novo Testamento, a vontade de Deus através de Cristo aqui na Terra, quando ele se materializou e nos mostrou. Segue assim, esse é o Novo Testamento, esse é o novo mandamento. Então, Jesus deixou, a partir de Mateus, ali no Novo Testamento, os exemplos e os apóstolos também, como nós devemos proceder, seguir e adorar a Deus, né? E sim, com reverência, medo não, com reverência, porque sabemos quem é o nosso Deus, com gratidão, porque entendemos o que ele fez por nós, com devoção, e se somos devotos realmente ao nosso Senhor, nós temos que entender o que Ele quer. Então, não é bagunça, é um culto racional ao Senhor, adorando pelo que Ele é, pelo que Ele fez e porque Ele pede e como Ele pede. Tá bom, meninas? Esse é o nosso cafezinho de hoje. Se precisar de mais estudo sobre isso, escreve aqui embaixo para mim, Liz, eu queria receber um estudo sobre isso, porque a gente tem materiais fantásticos na Igreja de Cristo, por todo o Brasil, e eu posso mandar para você por e-mail, por zap, você me pede aí, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, pelos ensinamentos bíblicos, pelas irmãs que se dedicam, por abençoar-nos, ó Pai, fazendo-nos entender que o culto racional é necessário, o Senhor é mandamento seu, mas que a racionalidade também é bem-vinda em toda a nossa vida, em todos os momentos, porque quando nós pensamos para agir, erramos menos. Quando nós raciocinamos e analisamos a respeito de determinados assuntos, ó Pai, lembramos também de tudo que o Senhor nos instruiu através do seu Espírito Santo e tomamos as melhores decisões. Que a nossa vida, Senhor, inclusive a emocional, seja, ó Pai, conduzida pelo racional, por entender, ó Pai, que somos cristãos por opção e que foi a melhor escolha da nossa vida. E que os seus ensinamentos, através de Jesus, são totalmente necessários em todos os momentos da nossa vida, na sua aplicabilidade. Te agradecemos, ó Pai, por esses ensinamentos, pela conduta demonstrada em Cristo que devemos seguir. Nos ajuda, Senhor, a nos mantermos de pé e cristãos. Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Amém. É isso, meninas. Até amanhã. Um beijo, se Deus quiser. Para os meninos também, tem meninos no nosso canal. Todos os estudos bíblicos são muito produtivos nas nossas vidas.
E tá aí, gente, se vocês tiverem dúvida, escreve aí para mim que eu mando o estudo para vocês, tá bom? Um beijão, tchau, tchau.